Quando muita gente já acreditava que a história de Neymar com a seleção brasileira estava chegando ao fim, uma notícia inesperada voltou a movimentar o futebol brasileiro. O camisa 10 apareceu novamente na pré-lista da seleção brasileira para os próximos amistosos internacionais. Sim, Neymar pode estar cada vez mais perto de vestir novamente a camisa da seleção. E isso levantou uma grande discussão entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. Afinal, será que Neymar realmente merece voltar agora? Ou essa pode ser a última oportunidade dele com a camisa da seleção brasileira? Porque por trás dessa possível convocação existe muito mais do que apenas o nome de um jogador. Existe pressão, expectativa e um futuro que ainda está completamente indefinido. Os próximos jogos da seleção serão 2 amistosos importantes. O Brasil vai enfrentar a França no dia 26 de março e alguns dias depois encara a Croácia no dia 31. As 2 partidas serão disputadas nos Estados Unidos e fazem parte da preparação da equipe para os próximos desafios internacionais. Esses jogos são vistos como muito importantes pela comissão técnica porque servem como testes. É nesses amistosos que o treinador consegue observar o desempenho de vários jogadores em um nível internacional e também começa a definir quais atletas podem fazer parte do grupo principal da seleção no futuro. Por isso, aparecer nessa pré-lista já significa que Neymar voltou a ser observado com atenção pela comissão técnica. Mas apesar dessa possibilidade de retorno, a situação de Neymar ainda está cercada de dúvidas. O atacante vive um momento delicado na carreira. Depois de sofrer uma grave lesão no joelho em 2023, Neymar passou por um longo período de recuperação. Desde então, ele tenta recuperar sua melhor forma física e também retomar o ritmo de jogo que o consagrou ao longo da carreira. Mesmo com toda uma expectativa em torno da sua volta aos gramados, a sequência de partidas ainda tem sido um desafio. Recentemente, Neymar chegou a ser poupado de uma partida do Santos por causa de desgaste muscular. Essa situação acabou gerando novas preocupações sobre a condição física do jogador. Inclusive, a comissão técnica da seleção brasileira pretendia observar Neymar mais de perto em uma dessas partidas, mas o atacante acabou não entrando em. Isso mostra que, apesar de aparecer novamente no radar da seleção, sua presença na lista final ainda não está garantida. Além da questão física, existe também a pressão pelo desempenho dentro de campo. Desde que voltou ao futebol brasileiro, Neymar tem alternado momentos positivos com partidas que geraram críticas. Em sua nova fase no Santos, ele já participou de alguns gols, mas ainda enfrenta questionamentos sobre o nível do seu futebol. Parte da imprensa acredita que Neymar ainda não conseguiu recuperar totalmente o nível técnico que o transformou em um dos maiores jogadores do mundo. E enquanto isso, a concorrência dentro da seleção brasileira continua aumentando. Nos últimos anos, vários jovens talentos começaram a ganhar cada vez mais espaço. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick representam uma nova geração que vem assumindo protagonismo tanto em clubes quanto na seleção. Isso faz com que a disputa por uma vaga no ataque da seleção brasileira seja cada vez mais forte. Do outro lado dessa história está o técnico Carlo Ancelotti. O treinador italiano assumiu a missão de reorganizar a seleção brasileira e preparar a equipe para o futuro. Ele vem acompanhando jogadores em diferentes campeonatos e analisando várias opções para montar o elenco ideal. A pré-lista divulgada faz parte justamente desse processo de avaliação. Estar na pré-lista não significa convocação garantida, mas mostra que o jogador ainda está sendo considerado dentro do planejamento da seleção. A lista final deve ser divulgada nos próximos dias, e é justamente nesse momento que todas as atenções estarão voltadas para o nome de Neymar. Se ele aparecer entre os convocados, será um retorno muito simbólico para o jogador, que passou por um período complicado na carreira e agora tenta reconquistar seu espaço na equipe nacional. Mas se o nome dele não estiver na convocação oficial, isso pode indicar que a comissão técnica decidiu seguir por um caminho diferente, apostando mais na nova geração de jogadores que vem surgindo no futebol brasileiro. E é exatamente por isso que essa situação está gerando tanto debate. Para muitos torcedores, Neymar ainda tem qualidade suficiente para ajudar a seleção brasileira. Mesmo com todas as críticas, ele continua sendo um dos jogadores mais talentosos da história recente do futebol brasileiro.